Bom dia e sejam bem-vindos a este sermão nesta manhã. Eu gostaria de falar hoje sobre generosidade, talvez de uma forma um pouco diferente da qual costumamos falar. Mas eu apenas gostaria que olhássemos por um momento um texto do Velho Testamento e outros do Novo Testamento, pois eu quero tratar sobre a atitude do coração hoje. E então nós começamos em Deuteronômio capítulo 15, e o Senhor diz isso para as pessoas através de seus profetas. Ele diz: guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração e venhas a dizer: aproxima-se o 7º ano, o ano da remissão, e que o teu olho não seja maligno para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e que ele clame contra ti ao Senhor, e haja pecado em ti. Generosamente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo o que puseres à mão. Nunca deixará de haver pobres na terra. Portanto, eu te ordeno: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Vamos saltar para Lucas 11 a partir do verso 40. E diz: loucos, o que fez o exterior, não fez também o interior? Mas agora, quanto ao que está dentro de vocês, em outras palavras, como você deveria ser por dentro, sejam generosos com os pobres, e tudo vos será limpo. Verso 42 diz: mas ai de vós, fariseus, que dão o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Devíeis fazer estas coisas, sem omitir as outras. Agora, em 2 Coríntios, nós lemos isso. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com generosidade também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria. Então, o que nós estamos vendo aqui? Em todos estes casos, Deus está abordando a atitude do coração daquele que doa. Apenas pense por um momento, você precisa ser generoso e você deve doar. Mas o que significa generosidade? Seria apenas a quantidade? E obviamente este não é o caso. Veja, generosidade quase sempre requer sacrifícios. Em outras palavras, significa abrir mão de algo de valor. Então, quando você relutantemente entrega aquela moeda de R$1 para o guardador de carros e se sente assim: eu precisava dar algo para ele, isso não é generosidade. Mas se você percebe a necessidade dele e você entrega aquela outra nota que dói no coração, isso poderá muito bem ser generosidade. Generosidade vai sempre ser uma questão sobre a atitude do coração e não sobre a quantidade. Generosidade requer uma visão diferente das pessoas, do mundo e da vida. Na verdade, generosidade requer observar todas estas coisas a partir do ponto de vista de Deus. Como Deus vê as pessoas, como Deus responde aos necessitados, como Deus vê as coisas que estão ao nosso redor. Generosidade nasce da gratidão e de um profundo entendimento de que tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou vem de Deus. Veja, se você é muito orgulhoso e pensa que tudo que você possui veio do fato de que você trabalhou pesado, você merece isso e ninguém vai pegar nada do que é seu, você nunca poderá ter um espírito de generosidade. Mas quando você, em profunda dependência, compreende que Deus fez isso possível, que Deus é o provedor e que você tem sido o recipiente da generosidade de Deus, se torna então muito mais fácil ser generoso com os outros. E começa com olhos suaves. Como você olha para alguém? Você olha para alguém com condenação? Você olha para o pobre de cima para baixo, para o destituído, para o cara na esquina que parece não estar tão bem?
Você olha com altivez para as pessoas que estiveram todos os bens que possuem tirados delas e perderam tudo que tinha? Você olha com soberba para as pessoas que possuem menos que você? Ou você olha com olhos suaves? Você enxerga com compaixão? Você pode, dentro do seu coração, se colocar no lugar deles e sentir a perda deles e a dor deles e o sofrimento deles? Veja, Jesus fez isso. Foi por isso que Jesus se tornou homem, tornou-se experimentado na nossa dor, na nossa perda, nossa frustração. Ele veio e experimentou o que o pecado faz conosco. Ele veio e soube lidar com essas coisas. Generosidade muitas vezes requer a morte do ego. Em outras palavras, significa que você irá fazer coisas que você necessariamente não faz normalmente, que você terá atitudes que necessariamente não são suas, e que você irá fazer coisas que serão em detrimento de si mesmo por causa de outra pessoa, escolhendo ser o menor pelo bem dos outros. Veja, generosidade é mais do que apenas colocar algum dinheiro no prato de coleta das ofertas na igreja, jogar a oferta dentro da caixa do gasofilácio. É mais do que dar algo para um pedinte que está nas ruas, é mais do que doar suas coisas velhas para o necessitado. Houve um tempo em que eu estava no seminário, quando éramos muito pobres. Todos os alunos que moravam no seminário eram extremamente pobres. Éramos recém-casados e havíamos acabado de ter um bebê. E nós frequentemente recebíamos uma sacola de plástico com mantimentos. E nós abríamos a sacola muito animados. E na maioria das vezes eram enlatados, que estavam amassados, enferrujados e estufados. E muitos deles não tinham nem rótulos. Então toda a refeição era um mistério. E o mistério não era muito sobre o que estava dentro do enlatado, mas o mistério era sobre qual seria o tipo de comida estragada que nós iríamos receber nesta semana. Pessoas estão doando coisas que elas nem mesmo teriam coragem de comer, pensando que o que estão fazendo é um ato de generosidade e de cuidado com o servo de Deus. Eu me pergunto algumas vezes como Deus via estas coisas, e enquanto éramos gratos por ter algo para comer. Isso me faz perguntar, você somente dá as coisas que você não mais está querendo? Ou nós apenas somos generosos em doar coisas que nós mesmos estamos com medo de comer? Coisas que ficaram sem utilidade, coisas que estão muito rasgadas e quebradas, doamos roupas que possuem furos nelas? Generosidade requer mais do que isso. Generosidade edifica as pessoas, ela melhora a situação delas e custa a mim alguma coisa. Veja, generosidade vem por si mesma quando está misturada com amor. E esta é a razão por eu ter dito para vir com olhos suaves. Se você olhar para as pessoas com os olhos de Jesus e com amor por eles, e então desejar suprir-lhes uma necessidade ou outra. Para o pedinte na rua, as coisas são mais duras, pois ele se esbarra com as pessoas apenas por alguns segundos. Contudo, precisamos entender que até mesmo aquele pedinte é uma pessoa amada por Deus e podemos dar a ele alguma coisa. Mas isso vai além destas coisas. Vamos olhar algumas coisas sobre generosidade e gostaria de mencionar 5 delas hoje. Nós temos que ser generosos em aceitação. Generosidade não são apenas coisas e dinheiro. Generosidade tem a ver com nossas atitudes e como lidamos com as pessoas e como agimos. Então, generosidade em aceitação significa que eu abro espaço para os outros, no mundo e em minha vida, apesar dos erros deles. Em outras palavras, eu abro espaço até mesmo para aqueles que o mundo despreza. Eu abro espaço para o pobre e para o oprimido. Eu dou espaço para aquele que está sofrendo. Deixe-me te perguntar algumas questões básicas. Quando você vê as pessoas sofrendo na TV, você apenas troca de canal? Outro desastre, outra inundação, outro tornado? Ou isso mexe com o seu coração? Como você vê os estrangeiros que estão buscando por uma vida melhor? Essa é uma pergunta difícil, porque algumas vezes as nossas políticas interferem em como as nossas atitudes do coração deveriam ser por sermos crentes. Como você vê os refugiados, imigrantes e as pessoas desabrigadas? De onde esta xenofobia vem? Ela vem do nosso amor e tolerância ou apenas vem do ódio, do medo e da autopreservação? Não abrindo espaço para outros naquilo que Deus tem providenciado para mim, na segurança relativa da minha casa, cidade, do meu país e dos sistemas que temos em vigor. Eu gostaria de te lembrar de algo. Com a idade de pouco
antes de completar 2 anos, como um bebê, Jesus se tornou um refugiado. Repentinamente haviam soldados por todas as partes matando, massacrando os meninos com idade abaixo de 2 anos. De repente, a sua família teve que se mudar e eles fugiram em direção ao Egito. E assim, por algum tempo, Jesus viveu como refugiado em uma terra estrangeira porque a sua vida estava sendo ameaçada. Se você lê as notícias, você irá ver que agora mesmo em Cabo Delgado, localizada no norte de Moçambique, pessoas estão fugindo de suas casas. Somente na semana passada, 50 pessoas foram decapitadas no meio de um campo de futebol, apenas porque eles não queriam fazer aquilo que os muçulmanos radicais queriam que eles fizessem. Muitos deles eram cristãos, então eles estavam fugindo pelas vidas deles. Qual é a atitude do seu coração com relação a isso? Você sente por eles? Quando chega um apelo e diz, vamos ajudar estas pessoas, você se levanta na ocasião ou considera este apenas outro desastre qualquer e culpa alguém por isso? Estes são problemas reais, mas como lidamos com eles vem de como são as atitudes do nosso coração. Como vemos as pessoas, como Deus vê aquelas pessoas que morreram no campo de futebol. Se eles forem crentes, eles são os vencedores, os quais sofreram por causa da sua própria fé. E aqueles que conseguiram escapar provavelmente irão precisar da sua ajuda. Essa semana aconteceu um furacão terrível, o segundo em 2 semanas que atingiu a Nicarágua. As pessoas estão desabrigadas, sofrendo. Você teria um coração generoso? Você faria alguma coisa? Em segundo lugar, nós também precisamos de ser generosos em perdoar. Sabe, todos nós nos machucamos de tempos em tempos. Todos nós temos que lidar com aqueles que pecam contra nós. E como lidamos com eles é particularmente importante porque temos que nos lembrar dos nossos próprios pecados e como Deus tratou para conosco. O perdão que vem de um coração generoso não é uma negociação. Não é o caso de dizer, eu vou perdoar se alguém realmente se arrepender, ou pedir desculpas é o suficiente, ou se demonstrar o devido remorso, ou se alguém me recompensar à altura. Imagine se Deus tivesse te tratado desta mesma forma para cada um dos pecados que você já cometeu. Precisamos enxergar os pecadores da mesma forma que Deus os enxerga. Espera, apenas um lembrete. Como Deus nos enxerga. Nós precisamos ser abundantemente generosos quanto ao perdão, pois nós somos um destes pecadores. E nós vamos para Deus naqueles momentos e dizemos, ó Senhor, eu estraguei tudo, eu fiz isso novamente, eu realmente sinto muito. E esperamos ir embora com perdão, porque estamos lidando com um Deus que é generoso em perdoar. Precisamos fazer o mesmo com aqueles que pecam contra nós. E de novo, isso tem a ver com como nós vemos a nós mesmos, como vemos o mundo, como vemos os outros e como nós precisamos ver estas coisas da perspectiva de Deus e ter uma mudança de coração. Vejam, eu ainda não estou falando de quantidades, não tem a ver com o quanto você dá, tem a ver com o seu coração. Isso me leva ao próximo ponto, que diz que precisamos ser generosos com o nosso tempo. O tempo talvez seja a mercadoria mais valiosa que nós temos. Eu lhe garanto que não importa que tipo de verduras e temperos você tem comido, ou os suprimentos que esteja tomando, ou os exercícios que esteja fazendo, você está pensando que está economizando tempo para viver mais? Não existe garantia. Ainda que essas sejam as coisas que fazemos de melhor, mas não existem garantias. E então esta é uma mercadoria preciosa. E possivelmente esta é uma das coisas com as quais somos mais mesquinhos muitas vezes. E esta é uma das áreas nas quais precisamos ser generosos. E chega até a nós de todas as formas. Você está a caminho do escritório, está atrasado para uma reunião importante, o trânsito está terrível. E à medida que você avança em direção ao cruzamento ou ao semáforo e os carros
da pista lateral e estão tentando entrar de lado, e quando você olha, você vê que existe uma fila de carros se espremendo e tentando passar para a sua faixa, e o carro na sua frente joga o carro mais para frente ainda e não cede espaço. Então você, sentado ali, vê aquela senhora fazendo um sinal dizendo por favor, e então você pensa, tudo bem, vou deixá-la entrar na minha frente. Mas eu estou atrasado, então tem um pequeno espaço e ela começa a fazer a manobra e você começa a ficar nervoso porque ela está desperdiçando seu tempo, e finalmente ela passa à frente e o carro atrás dela tenta entrar na sua frente também. Então o que você faz? Você mostra generosidade ou você dá aquele olhar de morte para ele e diz somente um? A generosidade abrindo espaço apenas para um. Eu sempre me pergunto, e se eu fosse o segundo cara e estivesse tão atrasado quanto você? Nós precisamos ser generosos, e parte destas atitudes do coração é levar a vida de forma mais tranquila. Como eu disse, é sobreviver e deixar que o amor te faça generoso, é se abrir e permitir outras pessoas, até mesmo o sujeito imprudente que te aperta no trânsito e quase causa um acidente, sem subir na buzina e apertá-la e seguir em frente. Como está o seu coração? Nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos ser perdoadores. Precisamos abrir espaço para as pessoas e também precisamos abrir espaço e tempo para as coisas de Deus. Ouça, deixa eu te perguntar. E se você fizesse um teste hoje, pegaria um pedaço de papel e escreveria, você vai e decide, escreve, quanto do meu dia eu realmente dei aos outros, ou ao reino de Deus, onde necessariamente não existe nenhum benefício para mim, mas eu dei este tempo porque alguém precisava dele. Você poderá descobrir que na realidade é muito pouco. Não estou falando de lavar as vasilhas para a sua família ou uma das tarefas diárias. Eu não estou falando sobre trabalhar para que a sua família tenha o alimento. Estou falando de pessoas que não podem te retribuir, que precisam de algum tempo, que precisam da sua energia, que precisam da sua contribuição de alguma forma, a que não traria para você nenhum benefício. Isso seria generosidade. E nós deveríamos estar à procura destas coisas nas nossas famílias, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, buscando por oportunidade de servir as pessoas que desesperadamente precisam de um pouco do nosso tempo. E então, com certeza, o reino de Deus, para edificar o reino de Deus, nós precisamos abrir mão de nós mesmos. Nós nos prostramos e abrimos mão desta preciosa mercadoria chamada tempo e sermos generosos com isso. O quarto ponto é sobre generosidade no que diz respeito às posses. Você é um colecionador ou um doador? Você tem posses ou as suas posses possuem você? Ora, deixe-me começar do início. Você está autorizado a possuir as coisas como crente. Você está autorizado a usufruir daquilo que Deus tem lhe dado. Você pode ter coisas legais sem que haja culpa. Não se trata de não ter as coisas, sinta-se à vontade. E Deus nos abençoa para que então possamos desfrutar daquilo que Ele nos tem dado. Mas você tem também sido generoso com aquilo que Ele tem dado a você? Veja, isso aqui requer uma compreensão de como Deus trabalha através das nossas posições. Deus dá, quando somos generosos, Ele restitui. Ele nos abençoa nos céus, pois estamos juntando tesouros. Mas isso não tem a ver em dar para receber. Isso é sobre olhar ao redor e ver as pessoas que estão necessitando de alguma coisa, desejando abrir mão disso por causa deles, para edificá-los, conduzi-los para uma situação melhor, ajudá-los na vida, compartilhar posses. E isso com certeza deveria ser um sermão em si mesmo, se eu usasse o tempo para mencionar as coisas que me vêm à mente. Então, novamente, qual é a atitude do seu coração com relação a posses? Veja, é muito fácil que nossas posses venham a nos possuir e nos dominar, quando isso deveria ser o contrário. As posses são, portanto, para nos trazer contentamento, mas também estão lá para serem dados, para que outras pessoas possam se contentar com elas. Nós estamos nos mudando e vivendo rodeado de caixas neste momento, embalando as coisas. E uma coisa que estamos fazendo é descobrindo quantas coisas nós temos que nem mesmo olhamos para elas por anos. Está no cabide e é legal ter, mas nós não vamos usar. Então colocamos em uma caixa para doação e vamos dar para alguém. Nós temos muitas coisas que não usamos de jeito nenhum. Não há nada errado com isso. Mas por que ter isso se não for para ser usado? Alguém poderia usar isso, ser abençoado com isso. Nós também precisamos ser generosos com o nosso dinheiro, é claro.
Agora, deixe-me dar um salto e dizer uma coisa. O que há de errado com o Evangelho da prosperidade? O Evangelho da prosperidade diz que se você der, você irá receber. E se semear, você irá colher 10 vezes mais ou 100 vezes. E o que este Evangelho tem feito, este tipo de teologia tem tornado a generosidade, feito dela uma forma de negociação. É uma transação, um negócio. Senhor, eu estou pagando por um serviço. Se eu der isso, então Deus irá me dar aquilo. E Deus, é melhor que faça isso, pois o Senhor disse que faria. Não, ele não disse isso. Isso é o que as pessoas que distorcem a palavra dizem. Confiar no Evangelho da prosperidade significa que você está fazendo um negócio com Deus. Ou você pensa que tem que pagar o seu débito com Deus e que ao dar você estará pagando por aquilo que Jesus fez por você. Isso não é um coração agradecido, é uma transação. Algumas pessoas pensam que estão comprando o favor de Deus. Você pode obter as bênçãos ao dar. Nada disso é verdadeiro. Não é isso que Deus deseja de nós, mas Ele deseja um coração generoso. Então, sim, nós também damos dinheiro. Onde? Bem, nós damos para a igreja, damos para missões, damos para o reino de Deus, damos para indivíduos, damos para os pobres. Você diz, então não vai sobrar nada. Não, sempre vai sobrar alguma coisa, mais do que suficiente. Mas estas são suas atitudes. Estão outra vez baseadas em como você vê a vida e as pessoas. Quando você ama as pessoas e ama alguém e vê ele em necessidade, você supre essa necessidade. Isso é generosidade. Algumas vezes generosidade pode se tornar radical e algumas pessoas têm o dom espiritual de doar. Doam além daquilo que faz sentido. Nem todas as pessoas possuem este dom, mas todos nós temos a responsabilidade em doar. Quando formos fazer isso, façamos com uma boa atitude. Vou fazer uma pergunta de novo. Quanto você dá de gorjeta? Você se assenta lá e calcula exatamente aqueles 10%? Então dá a gorjeta para aquela senhora que está trabalhando pesado, por viver em um trabalho muito difícil, tentando te agradar. Isso soa como os fariseus que Jesus mencionou, que pesam as hortaliças e temperos e se certificam de que é o dízimo, mas não acrescem nada mais. Em seus corações estão fazendo isso relutantemente. Você é generoso? Você tem sido abençoado? Tem se alimentado fora? Você pode dar um pouco mais? Você alguma vez já deu uma mão para alguém conseguir alguma coisa na vida? Alguém precisa ir adquirir uma licença, mas não pode pagar pelas aulas, mas precisa de uma licença para conseguir aquele trabalho, para chegar a algum lugar na vida. Você já pensou em pagar por isso? Sobre aquele estudante que estuda para o ministério, que não consegue pagar as mensalidades dele, ou aquela pessoa que precisa se qualificar de uma certa forma para conseguir um trabalho, contribuindo e ajudando para que ele possa crescer na vida, não apenas estender a mão, fazendo um bom investimento em pessoas. Isso é generosidade. Certificando-se que a igreja tem aquilo que necessita para fazer o trabalho, não invejando o pastor e seu salário, mas de forma amorosa tentando abençoá-lo. Essas são as coisas que queremos para nós mesmos, que alguém possa nos tratar dessa forma quando estivermos em necessidade. E é exatamente isso que Deus está pedindo para você hoje. E é que você tenha esta atitude. Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse a você. Que Deus possa te abençoar. Minha oração por você é que você possa orar para que venha a ter um coração correto e, novamente, isso não tem nada a ver com a quantidade. E tem tudo a ver com o seu coração. Amém? Vamos orar juntos. Pai, nos ajude a fazer investimentos no reino e nas pessoas. Nos dê a atitude correta do coração. Ajuda-nos a amar as pessoas, todas as pessoas, do refugiado até o imigrante ilegal, do estrangeiro até o vizinho mais próximo, até o sujeito na rua, ao táxi que passa na minha frente, aos meus companheiros de fé na igreja. Me dê o seu coração, me dê a sua mente, me dê a sua generosidade. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe.